Apesar de falar aqui com medo, amedrontado, isso é uma vergonha para um parlamentar. Principalmente para um parlamentar veterano na casa. Quando cheguei aqui, minha barba não era branca ainda. Quarto mandato. E no quarto mandato, pasmem, eu fui denunciado, processado e condenado por fake news. Processo aí. E eu fui condenado. Dilapidei patrimônio da minha família para pagar um outro deputado por uma nota que eu fiz no Twitter, uma nota que eu peguei da imprensa. Eu apenas reproduzi. E eu fui condenado. O Estado brasileiro ele está aparelhado. Só não vê quem não quer. Nós não temos direito no Brasil, nós temos direitistas. Nós temos alguns pensadores de direito. Nós não temos uma ciência, nós não temos intelectuais que nos ensinem, que nos agrupem. Nós não temos uma universidade de pensamento de direito no país. A esquerda não. A prova é que Lula foi condenado, ficou preso, a esquerda nunca soltou a mão dele. Bastou o nosso querido presidente Bolsonaro ser alvejado pela imprensa e se divide o direito em 1000 pedaços. É muito perigoso ter um pensamento conservador no Brasil hoje. Principalmente se você verbalizá-lo, porque aí você é punido. O que entendo é que o problema não é o que se fala, é quem fala. Falar de fake news, posso até aqui fazer uma situação, não me tenha por pueril, presidente, por um menino, mas eu fui o primeiro deputado do Brasil a ser cancelado em mídias sociais por causa de uma fake news. Já gritei, já falei, ninguém nunca me ouviu, quem sabe hoje o eco aqui sai. Eu tenho aqui uma postagem feita pela rainha dos baixinhos. Alguém deve se lembrar dela. 8 de março de 2013, às 16 horas e 35 minutos. Eu vou ler aqui o que ela postou. Eu fiz até um pedido aí para falar pela liderança, mas a bondade de Vossa Excelência me deixa emocionado aqui. Finalmente vou poder falar. Apesar de falar aqui com medo, amedrontado, isso é uma vergonha para um parlamentar. Principalmente para um parlamentar veterano na casa. Quando cheguei aqui, minha barba não era branca ainda. Quarto mandato. E no quarto mandato, pasmem, eu fui denunciado, processado e condenado por fake news. E não tive direito a ir até as últimas vias que nos é dado por causa do nosso direito pleno brasileiro, porque o processo foi enrolado a esse processo aí. E eu fui condenado. Dilapidei patrimônio da minha família para pagar um outro deputado por uma nota que eu fiz no Twitter, uma nota que eu peguei da imprensa. Eu apenas reproduzi. E eu fui condenado. Vivemos num estado de exceção. Eu falava agora um pouco com o doutor André Maciga, a quem eu parabenizo pela brilhante exposição e pela coragem que o senhor tem. Doutor Ives Gandra, nosso grande guerreiro, já me ajudou muito aqui na casa. E é o doutor Enio agora, esse jovem brilhante. O Estado brasileiro ele está aparelhado. Só não vê quem não quer. As esquerdas brasileiras, desde a redemocratização, pensaram bem, a esquerda, bem como a direita, deveriam ser ciências. Eu comentava com meu amigo aqui da minha direita, agora há pouco, que a esquerda criou-se a ciência política, a direita não. Nós não temos direito no Brasil, nós temos direitistas. Nós temos alguns pensadores de direito. Nós não temos uma ciência, nós não temos intelectuais que nos ensinem, que nos agrupem. Nós não temos uma universidade de pensamento de direito no país. A esquerda não. A prova é que Lula foi condenado, ficou preso, a esquerda nunca soltou a mão dele. Bastou o nosso querido presidente Bolsonaro ser alvejado pela imprensa e se divide o direito em 1000 pedaços. Então nós não temos uma direita plena no Brasil, precisaríamos ter. O artigo 5º da Constituição Federal, o mais importante dele, dito pelo doutor Ives, fala sobre a livre manifestação do pensamento. Mas eu faço aqui um adendo. A livre manifestação do pensamento não funciona para nós que temos um pensamento conservador. É muito perigoso ter um pensamento conservador no Brasil hoje. Principalmente se você verbalizá-lo, porque aí você é punido. O que entendo é que o problema não é o que se fala, é quem fala. Falar de fake news, posso até aqui fazer uma situação, não me tenha por pueril, presidente, por um menino, mas eu fui o primeiro deputado do Brasil a ser cancelado em mídias sociais por causa de uma fake news. Já gritei, já falei, ninguém nunca me ouviu, quem sabe hoje o eco aqui sai. Eu tenho aqui uma postagem feita pela rainha dos baixinhos. Alguém deve se lembrar dela. 8 de março de 2013, às 16 horas e 35 minutos. Eu vou ler aqui o que ela postou. Meu Deus, eu estava lendo aqui agora sobre esse pastor, lendo na mídia. Que Deus nos ajude. Gente, socorro. Vamos fazer alguma coisa. Esse deputado disse que negros, aidéticos e homossexuais não têm alma. E ela fez um adendo. Existem crianças com AIDS. Para esse senhor, essas crianças não têm alma. Pode parecer uma coisa inocente hoje, uma brincadeira, mas eu sei o quanto isso aqui me custou, doutor Marcília. Eu apanhei na rua por causa disso aqui. Os movimentos negros do Brasil se levantaram contra mim. Eu sofri processos infindáveis, intermináveis, de racismo, misoginia, homofobia, não tempo que ainda não havia esse crime. Eu sei o que eu passei, eu sei o que eu paguei. Às vezes alguns deputados aqui da casa falam assim, o Feliciano já foi um leão, agora parece um gatinho. Ainda essa semana eu sentei com um ministro do STF e ele fez essa observação. Feliciano, você não grita mais o que aconteceu. Eu falei, pois é, ministro. Lá no interior, Matuto que Souza diz assim, cão mordido de cobra tem medo de linguiça. Eu sei o que eu já tive de pagar em processos assim, por falas minhas na tribuna. Eu sei o que eu tenho de dinheiro retido em processos judiciais, dinheiro que eu juntei a vida toda. Eu tenho 52 anos, eu tenho 3 filhas. Juntei a vida toda para minha família, meu patrimônio foi dilapidado, e detalhe. Eu falei isso e fui processado por fala minha na tribuna da casa. Então, o que falar do nosso país? Olha só, eu tenho que ficar pensando, buscando aqui uma maneira de não ofender, ou de pelo menos pensar no que eles podem pensar depois, não ofensa. Isso não é democracia. Foi John Philpott, né, que dizia que o preço da liberdade é a eterna vigilância. Hoje eu traduziria diferente. O preço da liberdade é a democracia. E qual é a democracia? A democracia plena na liberdade é o parlamento. Portanto, o preço da liberdade é a manutenção do parlamento. Não importa quanto ele custe. Eu sei que as pessoas fizeram tanta acusação contra o parlamento que a população tem raiva de nós. E por isso, um dos 3 poderes foi diminuído.
Montesquieu fala sobre a plena democracia na tripartição de poderes. E ele explica que essa tripartição de poderes tem que ser feita por pessoas ou por lideranças que trabalhem de forma não unânime, mas de forma coletiva e de maneira ordeira. Ou seja, só há plenitude de democracia se os três poderes forem harmônicos e independentes. Mas quando um dos poderes vai perdendo a legitimidade, quando um dos poderes começa a ficar acanhado, começa a ficar ajoelhado, porque os outros dois poderes o atacam, esse poder perde poder. E aí a população vê isso. Nós, parlamentares, antigamente usar esse botão aqui era um orgulho tão grande. Chegar em qualquer instituição e apresentar a carteira de parlamentar, deputado Zé Medeiros, você nem sabe muito bem disso, era um orgulho. Hoje, a maioria dos deputados aqui, quando vão lá pro aeroporto, eles tiram o terno, tiram o botão, com medo de serem atacados. Porque esse poder perdeu a sua plenitude de existência. Como resgatar isso? Resgatar através do artigo 53 da Constituição Federal. Eu fiz aqui nessa mesma CCJ uma audiência pública e tive aqui a presença do ministro Marco Aurélio de Mello. Eu fiz uma questão de ordem na tribuna da casa, fui interrompido no meio da questão de ordem, quando eu questionei o nosso presidente até onde o manto parlamentar ele me protegeria. Se o manto parlamentar me protege apenas na tribuna da casa, se ele me protege na rua. E aí o próprio presidente, depois de meses, respondeu dizendo que eu tenho que ter plenitude parlamentar punjante para onde eu for. O ministro Celso de Mello escreveu sobre isso. O parlamentar é parlamentar onde quer que ele esteja. Mas a minha posição de poder falar quaisquer palavras me foi arrancada, porque tudo foi relativizado. Então, o que eu vejo, já encerrando, senhora presidente, é que vivemos no país de um conto de fadas. Nós vivemos no mundo de Bob. Eu vejo ainda alguns guerreiros, como vocês estão aqui, Bia Kiss, que está aqui do meu lado, mas parece que às vezes nós estamos enxugando gelo, né? A gente vai indo numa correnteza, daqui a pouco nos levam de volta para trás. Eu estou aqui há 4 mandatos. Eu já disse, fui o primeiro deputado a ter um enfrentamento com a esquerda tete a tete. Me custou caro. Caro, um preço que não tem aqui como ser falado. Tive que expor a minha família, expor meu pai, que é negro, porque foi acusado de racismo. Tive que expor a minha mãe, uma senhora negra que não sabe ler nem escrever. Eu tenho a minha família toda com sequelas. Minha esposa é psicóloga, e sendo psicóloga, ela também é tratada por uma psicóloga. Minhas filhas foram atingidas. Ninguém nunca me defendeu, nem advogados. Eu estava em eventos onde manifestantes vieram atrapalhar um culto. A polícia do lado. E eu gritando à polícia, artigo 208 do Código Penal. Nós não podemos ser vilipendiados. A polícia sabe dizer, não podemos, deputado, a turba aí é muito violenta. Se a gente for, eles vão partir para cima da gente. Homens e mulheres pelados, esfregando órgão genital na cara das minhas crianças, de 8 e 9 anos. Para eles, e aí então, quando eu fui a tentar processar, sabe o que falar? Liberdade de expressão, do lado de lá. Desses processos que eu fiz contra as pessoas, voltaram 4 contra mim. Eu, a vítima, e agora eu me tornei o réu. E fui punido. Então, esse é o nosso país, um país esquisito, um país estranho. E como eu disse, o problema não é o que se fala, mas sim quem fala. Eu agradeço aqui a nossa ministra, quem sabe estou profetizando aí, a nossa deputada Júlia Zanata, do STF, que, quem sabe, vamos crer, eu creio em milagres ainda, né? Sou um cristão convicto. Então eu acredito, doutor André Marsiglia, que esse inquérito do fim do mundo, como disse o nosso ministro Marco Aurélio de Mello, eu espero muito que ele tenha um fim, mas eu não consigo ver hoje uma luz no fim do túnel. Tá aí, pessoal, né? Uma fala dura, né, do Marco Feliciano, né, que já iniciou falando que tem medo de se pronunciar. Isso, assim, é uma situação que realmente a gente não imaginava ver acontecer com os parlamentares que sempre utilizaram a tribuna justamente para poder falar aquilo, né, que às vezes fica entalado na garganta de muitos brasileiros. Mas o Feliciano aí, ele falou e ainda justificou por que ele não fala muitas coisas que ele gostaria de falar, né, Jackson? Exatamente, Wellington. Então, a gente acabou de ver aí, né, esse pronunciamento do deputado Marco Feliciano, e é muito interessante o contraponto, né, que a gente vê ainda alguns deputados fazendo um enfrentamento muito duro com essas autoridades atuais que estão no centro das grandes polêmicas, né? Mas foi muito interessante ver esse pronunciamento do Marco Feliciano, justamente para ver esse contraponto, né? Como que é diferente, né? A situação do deputado que tem família, esposa, filhos, né? Um contraponto é, por exemplo, o deputado Marcel Van Hatten, que a gente viu hoje fazendo um enfrentamento bastante duro aí às autoridades. Então a gente vê um contraponto e é interessante a gente ver isso, como que ainda não tem receio, ainda está partindo para cima, né, como se diz, e o deputado Marco Feliciano fazendo um contraponto muito sensato, né, muito mais ponderado sobre a situação atual do Brasil. E eu achei muito interessante, não sei se vocês também perceberam essa fala do deputado,
mas em relação da unidade, né? Eu acho que isso aí é muito importante, isso, a unidade que a esquerda tem. Eu ia falar desse ponto. Que bom que você falou que a gente está na mesma É um negócio que conexão. chama muita atenção, né, o Wellington? Chamou muito minha atenção essa fala dele. E é um fato isso, é de fato, né? Lula foi preso, a esquerda se manteve unida, fazendo a sua política, fazendo seus movimentos, né? E aí ele fez o contraponto. Bolsonaro foi atacado na imprensa, pronto, a direita já se dividiu, tem gente que quer o Bolsonaro preso, tem gente que está defendendo, então não existe essa unidade. E nesse quesito, ele tem toda a razão, nesse quesito a esquerda dá um banho na direita, porque existe essa unidade, né? Quando existe um problema que surge na esquerda, eles, como um grupo inteiro, coeso, eles, né, mantêm o mesmo discurso, um protege o outro, a gente vê isso muito claramente. Agora, na direita, é completamente diferente, né? A gente trouxe há algumas semanas, né, até o caso do Ottoni de Paula, né? Que fez alguns comentários, enfim. Aí a gente já vê, ó, surgiu um assunto, pronto, começou já a meio que pular fora, enfim, não existe essa unidade, né? E faz falta isso, porque com a unidade, o que acontece? É o que o deputado citou, ele falou sobre o aparelhamento da esquerda no governo, né? E isso é muito claro. Na esquerda a gente vê universidades que são alinhadas, vários setores, né, do governo estão alinhados com o pensamento de esquerda. Por quê? Por conta dessa unidade que consegue, logicamente, ter uma efetividade muito grande, né, coisa que não acontece com a direita. Então, é algo que chama atenção e que deveriam... A liderança da direita deveria olhar com muito mais cuidado e buscar essa mesma unidade, porque sem isso não tem jeito. A situação que eles estão vivendo, né? O próprio Marco Feliciano aí relatou tudo que ele viveu já, né? As situações que ele passou e que hoje ele tem medo. E não tem como a gente tirar a razão dele, não tem como cobrar dele, né? Ser incisivo como ele era no passado. Quem que vai cobrar dele disso? Porque ele não tem a segurança para ser incisivo como no passado. Exatamente, né, Jackson? Eu gostaria até que o pessoal comentasse aí, né, se vocês concordam com o Marco Feliciano sobre essa questão aí, né, da falta de unidade, né, da direita e a harmonia que existe com a esquerda. Isso é uma coisa que a gente tem que falar. Não adianta a gente, né, agora querer, né, falar em conservadorismo se a gente não reconhecer que a esquerda realmente é unida. Eu gostaria que você comentasse se você também percebe isso. Nós tivemos agora nas eleições aí para a Prefeitura de São Paulo, principalmente, né? Como que chegou uma pessoa aí do nada, que foi o Pablo Marçal, e o Pablo Marçal conseguiu fazer um racha meio que temporário, depois eu acho que o pessoal, a grande maioria, caiu na real e voltou-se para, né, o pensamento anterior, mas a gente viu uma divisão aí nítida, né, na direita, naqueles que se diziam de direita realmente, né? Então, a esquerda, elas não tem essa divisão, eles são ali, ponto final, e vão até o final, e mesmo sendo algo que para a gente não é algo bacana, legal, não é algo que realmente interessa para a gente, mas eles acreditam, e eles vestem a camisa mesmo, então o Feliciano foi muito feliz na fala, mas na conclusão, eu digo assim, o que ele concluiu não é algo que a gente possa ficar feliz, né? É algo que a gente tem que refletir e pensar. Como que deve ser a direita do Brasil? É algo para a gente refletir, e a fala do Feliciano realmente foi uma fala bem diferente do Van Hatten, como você mesmo destacou, Jackson, porque ele faz um contraponto aí um pouco do outro lado, né? Daqueles que, né, principalmente o Feliciano, que não é de se envolver em muita polêmica, mas ele está sempre falando, da maneira dele, mas a gente percebe na fala dele que ele queria falar mais, só não fala porque tem medo, e é isso, essa sensação de medo que realmente é algo que não deveria estar pairando em nosso Brasil, em nosso país, né, que é um país democrático.
Então, uma fala assim, importante para o cenário que a gente está vivendo no momento aí, para reflexão realmente do que está acontecendo na política do Brasil aí, entre os poderes. Mas perfeito, é isso então. Perfeito. É isso então. Vamos ficar por aqui. Deixa aí seu comentário sobre essa fala do pastor e deputado Marco Feliciano. E deixa o seu like, nos ajude aí com o seu like, é de graça, você não paga nada. E se inscreva no canal para assistir mais vídeos como esse que a gente está postando aqui sempre para vocês. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau, Jackson. Até mais. Tchau, tchau.